Olá pessoal, a gente está mais uma vez aqui no podcast Angelim. Hoje uma série especial, Negócio do Reino. Nosso convidado hoje é Giovan Ribeiro, empresário, líder do Ministério Negócio do Reino, fundador da Ribeiro Casa e Construções e é nosso convidado. Boa noite, Giovan. Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui para compartilhar a história, compartilhar esses anos aí de empreendedorismo e espero contribuir bastante aí com nossos telespectadores. Giovan, conta um pouquinho pra gente de toda a sua história, de toda a sua trajetória e até você chegar até aqui. Ótimo. Então, eu comecei assim, meus pais, eles são empreendedores, mas antes meu pai veio do ramo da construção civil, era pedreiro, mestre de obra, e minha mãe, ela era sacoleira. E montaram uma loja de material de construção e ela sempre me ajudou bastante na questão da inspiração. Eu via minha mãe ali mexendo com vendas e aquilo sempre me chamou a atenção. Tanto é que eu, quando tinha 10 anos, eu lembro que no fundo do quintal lá de casa tinha um abacateiro, eu pegava os abacates, botava no carro de mão e ia para a feira vender. E aquela primeira experiência ali com o cliente, vendendo produto, me despertou assim um desejo, uma realização, né? Que era como se eu estivesse imitando minha mãe. E isso foi muito legal. Depois fui vender outros produtos na feira, ali com 12 anos. E com 14 anos, meu pai e minha mãe montaram uma loja de material de construção. Eu estudava pela tarde e ajudava eles pela manhã. E fui tomando gosto. Eu tenho mais dois irmãos, eles também participavam ali da ajuda do dia a dia da loja. Mas no passado do tempo, só eu que comecei a gostar daquele dia a dia ali do varejo e tive no meu coração uma questão de querer também ter uma loja de material construção. Então, com 18 anos, eu imaginava que meus pais queriam, principalmente meu pai, que eu queria para mim dar continuidade àquele trabalho deles. E para minha bela surpresa, meu pai chegou para mim e disse que não, que com 18 anos era mais interessante eu procurar um emprego, aprender fora, para um dia montar minha loja. E para mim, confesso que eu fiquei bastante decepcionado, porque na minha mente todo pai queria que o filho trabalhasse, né, juntos, ali em família. E aí eu comecei justamente a buscar trabalho, emprego, trabalhei tudo que tu imaginar aí em relação a vendas, consórcio, venda de varejo, marketing multinível, tudo isso aí eu trabalhei para juntar dinheiro, juntar experiência para um dia montar minha loja. Antes de montar meu primeiro negócio que deu certo, eu tive outros dois negócios que não deram certo. Né? Um foi na parte de venda direta, que ali eu formei, desenvolvi equipes e foi bom porque aprendi bastante, principalmente essa parte de liderança e vendas. E também tive um negócio na área de serviço financeiro, de empréstimo, tipo esses consignáveis, né? Na época eu tinha esse negócio e acabei quebrando na época. E sempre eu falo pro pessoal, eu quebrei por pura ignorância. Ignorância de quê? De não ter conhecimento. Porque eu vejo muita gente, quando não dá certo em algo, eles começam a procurar alguém para culpar. Seja a política, seja os sócios, seja a equipe, enfim. Mas eu tinha consciência plena que a responsabilidade de eu ter quebrado foi a minha ignorância. E aquilo foi muito positivo para mim, porque essa experiência fez com que eu aprendesse principalmente o que fazer, mas também o que não fazer. E com isso, continuei trabalhando para os outros, fui gerente de equipe, então trabalhei em diversos segmentos para um dia montar minha loja. Então, basicamente, o início foi esse. Da onde vem a parte do varejo de material de construção? Foi porque, como eu falei, meus pais tinham loja. Depois de um tempo eu retornei para trabalhar com eles. Com eles não, especificamente com a minha mãe, que na época ela estava quase separando do meu pai, estiveram ali um desentendimento, eles não conseguiam trabalhar juntos como casal, e acabou cada um montando uma loja. Minha mãe, na verdade, ficou na principal, meu pai foi montar uma outra loja para ele. E aí, na época,
quando eu já estava casado nessa época, eu fui visitá-la e vi que a loja estava passando por muitas dificuldades. Eu me ofereci lá para que eu pudesse ajudá-la. Eu estava com plano nessa época até de montar meu terceiro negócio, estava assim há poucas semanas, e eu vendo aquela situação, como eu participei muito do crescimento daquela loja ali no dia a dia quando eu era adolescente. Aí eu fiquei assim sentido, né, pela situação, e me ofereci a ajudá-la, inicialmente como vendedor, e aí ela aceitou, fui trabalhar com ela lá. E o legal foi que eu fui ajudar, mas eu aprendi bastante. Aprendi sobre venda, marketing, compras. Então foi uma escola muito interessante. Depois de uns 3 meses, minha esposa, a Michelle, veio trabalhar junto conosco, fazendo a parte ali do administrativo. Eu era mais da parte do comercial. E foi para mim uma escola muito interessante. Passei 2 anos lá, a gente ajudou a loja a crescer bastante. E a gente, depois de 2 anos, a minha mãe não queria crescer, expandir mais. Foi o momento que a gente decidiu, com as economias que a gente tinha ali, iniciar a nossa loja. Que interessante, Giovanni. Me conta um pouco pra gente como é que é essa questão de você crescer e abrir mão dos seus princípios e valores. Como é que é essa conciliação? Conta pra gente aí. Porque você cresceu e mesmo assim se manteve fiel aos princípios, aos valores cristãos. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, essa questão de princípios, né? Apesar de eu não ter nascido num lar cristão, meus pais sempre carregaram muito forte esses princípios. Eles eram católicos na época, mas assim, esse princípio de honestidade, de respeito, de trabalho duro, tudo isso que o cristianismo traz pra gente, né? Eles já faziam. E ali eu tive a oportunidade, né, de viver num lar onde os princípios eram praticados. Eu particularmente nunca vi, não me lembro de alguém, por exemplo, tá na porta de casa cobrando meus pais, falando que eles fizeram um acordo e não cumpriram, mentindo. Isso eu nunca vi. Então isso eu já carregava dentro de mim. E eu lembro porque tem muita pessoa que diz assim: Giovanni, como é que tu começou com tão pouco dinheiro? Porque na época a gente começou com 8 mil reais, era todo o capital que a gente tinha. Mas quando a pessoa para pensar, para analisar como é que vai abrir uma loja de material de construção com 8 mil reais, é praticamente impossível. Sim, se você não tiver 2 coisas que eu chamo de competência daquilo, de entender do mercado, de operar uma loja, por exemplo, mas principalmente a credibilidade. Porque os anos que eu trabalhei com a minha mãe foi suficiente para que os fornecedores me conhecessem e me dessem crédito. Então, com esse crédito aí, que aí entra a questão dos princípios inicialmente, né? Porque tem muita gente que acha assim: eu preciso de dinheiro para ganhar dinheiro. Tem muito essa história. Se eu não tiver um capital acumulado ali, eu não vou dar certo. E não, eu sou uma prova viva que não necessariamente é o dinheiro. Lógico, o dinheiro pode facilitar, sim, se você tiver o conhecimento, a competência suficiente. Então, os princípios, né, falando aqui no nosso contexto cristão, de princípios cristãos, ele vai te ajudar a começar, né, que aí vem a questão de ter fé, por exemplo, começar um negócio, principalmente a nível de Brasil, onde a gente tem aí o governo contra a gente, tem leis que é totalmente desfavorável, juro muito alto, tudo contra. O primeiro passo ali que tu tem que ter é fé, né? Que fé é justamente acreditar em algo que você não está vendo, mas ter aquela certeza que vai dar certo, mas não é uma fé como às vezes a gente vê não posso dizer, um falso pensamento positivo, que é só pensar que a coisa acontece. Não é isso, mas você acreditar. Eu lembro que antes da gente abrir a loja, a gente fez um culto de ação de graças, um dia antes da inauguração. Convidei meus pais, meus avós, amigos próximos, e a gente fez um culto ali, né? Prestou um culto a Deus, justamente apresentando, consagrando aquele negócio para Ele,
porque eu particularmente assim, aos meus 22 anos que eu aceitei a Jesus, e aí isso me norteou muito a pensar como um cristão, de fato, além dessa experiência com meus pais, né, que foi muito forte, muito marcante para mim, foi acrescida justamente dos ensinamentos que eu tive com meus pastores, com meus líderes, né? Então, dando continuidade na pergunta, né, respondendo, o princípio ele vai ter desde do começo ali para você ter a fé, ter credibilidade, porque quando você tem credibilidade, as pessoas vão confiar em ti. Primeiramente, quem confia em ti são teus clientes, depois é a tua equipe, depois é os teus fornecedores, porque uma vez que tu começa a ter a confiança através de ser uma pessoa honesta, né, que realmente respeita, honra compromissos, o crescimento ele passa a ser natural, né, natural. Aí as pessoas também me perguntam muito assim, Jeová, mas a pessoa sem Deus consegue crescer, consegue prosperar, ganhar muito dinheiro? Sim. E qual é a diferença? A grande diferença é como a gente vai passar as tribulações, os desafios, né? Eu tenho vários colegas aí no segmento que eu vejo a pessoa vive o tempo todo à base do álcool, às vezes da droga, porque está passando uma certa pressão, ou seja, de mercado, de fornecedor, o que for, e ele se entrega a essas situações de droga ou que for outras coisas para tentar se aliviar, né? E a gente que tem essa paz, né, que só Deus pode nos dar, só Jesus pode nos dar, a gente passa tranquilo, a gente consegue dormir. Eu falo que eu preciso de 30 segundos para dormir toda noite. Encostei a cabeça no travesseiro, eu durmo, porque Legal. eu entendo que é isso. Quando a gente tem esses princípios, a coisa flui. Pô, Giovanni, muito bom saber da tua história, muito bom estar entendendo um pouco disso, mas você falou de dificuldade, né? Isso. Dificuldade, de tombo, e aí eu pergunto pra ti, como é, você falou que quebrou, né? Foi. Como é quebrar e recomeçar? Porque você falou que quebrou 2 vezes, né? Isso. Como fica a tua mentalidade depois que se quebra? Me conta um pouquinho como é que isso funciona. Perfeito. Então, assim, ó, desde os meus 17 anos que eu tive contato a uma filosofia de mentalidade, de construir uma mentalidade de sucesso. Eu lembro que eu tive acesso a uns áudios na época que me deixou muito curioso, que ele falava muito, na época eu lembro que ele dizia assim, como é que irmãos, por exemplo, que moram na mesma casa, ele vai ter, um irmão vai ter sucesso e o outro vai ter fracasso, uma vez que os dois foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tiveram os mesmos estudos, tá no mesmo ambiente. E aos 17 anos eu fui entender o que realmente era importante, não é o que acontecia com a gente, e sim como a gente respondia, né? A nossa reação, o significado que a gente dava ao que acontecia com a gente e o foco que a gente daria a partir de então. Então, desde muito cedo eu fui entender que a questão da responsabilidade, a autorresponsabilidade, entender que tudo que acontecia comigo seria minha responsabilidade. Entendendo hoje, melhor ainda como cristão, a gente entende que tem a parte que Deus nos abençoa, que Deus nos direciona, nos livra, faz muita coisa por nós, muito mesmo, tudo realmente está no controle dele, a gente sabe que tudo que acontece ou deixa de acontecer é permissão dele, mas também a gente entende que tem a parte do livre-arbítrio, aquela parte principal que ele nos dá a escolha, né? Nós somos livres para escolher, fazer, tomar decisões, e uma vez livre, o que acompanha a liberdade, para um cristão principalmente? Responsabilidade. Então eu entendia que se algo deu certo, é porque eu tinha feito algo positivo. Se deu errado, eu não poderia culpar, eu não poderia ficar de mimimi, ali ficar me reclamando. Então eu sempre tive esse pensamento, essa mentalidade de entender que aquele fracasso estava, na verdade, só me levando um passo à frente daquele sonho, daquele propósito. Eu tinha um sonho muito forte, eu falava para todo mundo, cara, um dia eu vou montar uma loja, vou montar uma rede de loja, vou montar uma loja grande, aquela coisa. E muita gente sorria, né? Ficava rindo da minha cara, dizendo assim que eu era um sonhador, um bobo, principalmente meu irmão.
né? Que eu lembro perfeitamente um dia que eu fui numa madeireira, e aí eu ainda não tinha minha loja, eu ainda trabalhava com a minha mãe. Eu lembro que eu conversando, eram dois irmãos, e eu conversando lá com eles, ele disse assim, olha, rapaz, um dia eu quero ter uma loja grande, depois vou ter uma rede de loja, a gente vai espalhar aí por todo o Maranhão, pelo Nordeste. E aí meu irmão estava lá. E assim que eu saí, que eu estava conversando com eles, os três começaram a me criticar, né, falando que eu era um sonhador, principalmente meu irmão. E aí o detalhe que depois passaram aí mais ou menos uns 8 anos, tudo aquilo que eu falei foi acontecendo, né? E eles, que tinham uma loja pequena, continuaram com uma loja bem pequena, não tinha evoluído, não tinha crescido. E aí eles chegaram para mim e confessaram, falaram, Giovanni, tu lembra aquele dia e tal? A gente queria te pedir desculpa porque a gente tá rindo de ti e brincou com a tua cara lá, dizendo que tu era um sonhador, um bobo e tal. E a gente viu que tu conseguiu, tudo aquilo que tu falou, tu conseguiu. Então, é isso, assim, tem muito a ver a mentalidade. Eu acredito que eu posso passar para todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, que a principal coisa que você tem que desenvolver e proteger é a sua mentalidade, sua filosofia de vida, seus pensamentos, porque eles que vão determinar teus sentimentos, teu estado. Se você estiver com um estado fraco, tua resposta sempre vai ser fraca. Se ela está realmente num estado forte, fortalecedor, né? A gente sabe, né, como cristão, que nossa força vem de Cristo, vem de Deus, mas esse controle, essa direção é de nossa responsabilidade, né? Porque se só, por exemplo, acreditar em Deus fosse o suficiente para ter sucesso no negócio, né? Todo cristão teria sucesso. E a gente sabe que não é assim. Então, os princípios da Bíblia, principalmente, ele me ajudou bastante. Antes, tipo assim, porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai lendo vários livros, eu já li centenas de livros, a gente vai achando no começo que tudo é novidade, que são pensamentos novos, mas na verdade está tudo na Bíblia, né? Desde sempre. Tem mais de 3.000 anos ali. E você falou uma coisa interessante, né, Giovanni? Você falou de crítica. Como é crescer? Você falou de toda a sua trajetória, de como foi, dos tombos, e você falou sobre isso e a gente viu que o teu empreendimento cresceu. Isso. Como é crescer hoje e lidar com essas críticas já depois que se tornou grande? Conta pra gente. Então, essa questão de crítica é bem interessante, porque assim, tem muito a ver com a tua identidade. Se tu sabe exatamente quem tu é, eu sempre falo assim, que pode falar o que for, porque a crítica, na verdade, ela vem geralmente de pessoas covardes, porque o que é o contrário da coragem? Tem gente que acha que é o medo, mas não, é a covardia. Então, a pessoa que critica sempre é um covarde. É uma pessoa que tem a vontade, às vezes, de fazer o que tu está fazendo, de ter o resultado que tu tens, mas ela não tem a coragem de colocar em prática. E ela começa a criticar, porque ela criticando, ela vai se sentir melhor. Aquela questão, porque assim, para te sentir bem, para te sentir importante, tu tem duas formas. Ou tu vai crescendo na tua vida, ou tu vai colocando as pessoas para baixo, porque te dá aquela falsa sensação que tu é mais importante, se tu menospreza uma pessoa. Então a crítica, a fofoca, esses comportamentos negativos, eles são típicos de pessoas covardes. Então, desde quando eu entendi isso, eu entendi quem eu era, entendi o meu propósito em relação ao negócio, eu sabia para onde eu estava indo, porque eu nunca sonhei de ter sucesso financeiro, por exemplo, sucesso no negócio, por exemplo, para acumular dinheiro por acumular. Nada a ver, porque desde ali mais ou menos o 5º ano de negócio nosso, eu e a Michele já tinha dinheiro suficiente para viver uma vida super confortável. Então, se até hoje a gente estivesse na mesma loja, no início que a gente iniciou numa loja de 300 metros, até hoje a gente está super confortável financeiramente, mas sempre o sonho foi de crescer para dar oportunidade para outras pessoas, para fazer elas crescer, gerar emprego, renda. E a gente entendia que poucas pessoas se posicionam assim. E por ser uma minoria, a maioria vai estar criticando. Então, respondendo a tua pergunta, tem muito a ver de você entender quem você é. Se você sabe quem você é, pode falar o que for.
vai entrar no ouvido, vai sair no outro, tu vai continuar com o mesmo estado, contente, alegre com aquilo que está fazendo, determinado, e a coisa vai acontecendo. Pô, muito legal, Giovanni. Me conta aí, a gente conversando aqui, você falando sobre essa situação, algo que me chamou muita atenção nisso que você está falando, é sobre causar um impacto, né? Você Isso. chegou e disse, olha, não, eu não quero só fazer isso, eu não quero só me manter, mas eu quero fazer algo para impactar, para ajudar outras pessoas. Como é isso para ti na tua visão sobre qual o teu legado? O que tu quer deixar aí como empresário? Conta um pouquinho pra gente disso. Não, legal. Então, assim, eu acredito que, baseado na parábola lá dos talentos, que Deus nos deu talentos e também nos deu um propósito. Cada um tem um propósito dele, né, que está depositado aí na nossa vida. E acredito que esse propósito, principalmente, ele está no servir. Quanto mais a gente serve, né, quanto mais a gente serve, quanto mais a gente agrega valor na vida das pessoas, a gente tem um sentimento inexplicável, muito bom mesmo, porque assim, tem gente que se engana, né, que acredita que quando vai empreender, o que vale, o que importa é o sucesso financeiro. E ele até chega lá, alguns chegam lá. E quando chega lá, ele percebe, entende que aquilo não é o verdadeiro sucesso. Que o sucesso, na verdade, ele vai estar justamente em quando você ajuda, você é uma ferramenta, um canal de transformação na vida das pessoas, para transformar uma vida. Porque se a gente parar para analisar, o empreendedor, ele é uma arma de transformação numa nação. Uma arma que eu falo porque ele vai ter uma influência direta com pais de família, com mães de famílias, onde você vai implantar uma cultura, né, que eu digo muito que a cultura do reino ela tem que ser implantada na nossa casa primeiramente e segundo na nossa empresa. E, por exemplo, na nossa empresa lá a gente tem célula, a gente tem um ritual antes de iniciar a rotina da logística, ou seja, da loja, do administrativo, fazer a oração, uma coisa que a gente não abre mão. Então são rituais que a gente vai influenciando as pessoas até o momento a refletir, a pensar, né? E isso faz com que verdadeiramente vidas são transformadas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um líder lá e eu percebi que ele estava meio triste, meio para baixo, né? E aí eu vi que eu sabia que ele era casado e ele estava sem aliança. Até achei estranho assim, eu perguntei, rapaz, o que foi? Aconteceu alguma coisa? E a gente já tinha terminado a reunião ali semanal que a gente sempre faz, de indicadores. Aí ele falou, não, eu estou separando da minha esposa. Ele estava se levantando, aí eu pedi para ele sentar e disse, não, peraí, vamos conversar aqui, é a nossa outra reunião. Aí eu fui explicar para ele, né? Entender o que estava acontecendo e tudo. E ele foi falando, não, porque não estou me desentendendo, não estou me entendendo com a minha esposa, e eu acho melhor. E ele tem um filho de 6 anos, na época era 6, 7 anos, se não me engano. Aí eu fui falando para ele da importância de não separar, que quando a pessoa casa, né, nós cristãos acreditamos que não, uma vez que casou é para sempre. E aí eu até peguei um livro da escola, da família, né, que eu sempre mantenho lá, eu disse, ó, tu vai ler essa apostila aqui, e dei um livro também, aquelas 5 linguagens do amor. Eu digo, ó, daqui a 7 dias a gente volta a conversar sobre esse material. Ele começou de fato a ler, e aí começar a botar em prática. Aí depois, quando foi na outra reunião, aí eu vi no dedo dele, já estava lá com a aliança, ele sorrindo, né? Que bênção. Bacana. Então, eu me senti bem porque entendi que, de certa forma, eu fui um canal de bênção, de transformação naquela família, porque talvez se a gente não estivesse ali, naquele momento, seria uma família destruída. Então, a gente, como empreendedor, a gente tem essa oportunidade de influenciar famílias a ter um comportamento, uma cultura do reino implantada inicialmente na empresa e vai se estender para a casa deles. Então a gente tem total, por isso que eu acredito muito que todo o país onde os governantes são contra os princípios cristãos, algo que ele quer muito eliminar é a família e o empresário. Porque são as duas forças ali que ele entende que se ele
desestruturar, tirar forças, porque se tu perceber, no Brasil há uma força constante em criar uma imagem do empresário, do empreendedor como alguém mau, alguém ruim, alguém que é explorador. E é justamente o contrário, porque quando uma empresa, um empreendimento entra numa cidade, por exemplo, ela começa a criar renda, tira as pessoas da miséria, da dependência do governo, aquelas bolsas que dão ali. Bolsa Família, esse tipo de bolsa, né? Isso, que acaba só criando como uma muleta. Então, toda cidade que o empreendedorismo, a economia gira, essas pessoas saem da linha da miséria, da pobreza e começam a prosperar, né? Então, o empreendedor é o motor, ele é justamente uma ferramenta muito poderosa de transformação, e é isso que eu me animo. Muito bom, Giovanni. Fico muito feliz em ouvir, porque assim, são relatos de pessoas que estão aqui no dia a dia, são empreendedores, são pessoas que realmente querem transformar vidas, né? Isso. Como você mesmo falou, o empresário tem esse poder, né? De Sim. ajudar a transformar a vida das pessoas e a sociedade de modo geral. Agora, explica pra gente como é que funciona essa questão da tua liderança junto a essa equipe. Você falou aí que ajudou, né? Isso. O teu funcionário e tudo. Como é que é essa tua gestão? Como é que é conciliar a vida de empresário, mas também, claro, pensando sempre nos outros? Não, isso é muito simples, porque assim, o nosso maior trabalho junto a uma equipe, numa empresa, é primeiramente passar o propósito daquele negócio. Porque um negócio, como eu falei, ele tem que dar lucro, com certeza. Mas ele não pode ser o principal objetivo. O principal objetivo de uma empresa vai ter um propósito, como eu falei, de transformar vidas. E segundo, é criar uma visão atraente para eles entenderem para onde a gente está indo. Porque se você não tem uma visão clara, uma visão ampla, as pessoas não vão conseguir ter clareza no dia a dia para onde que você está indo. As pessoas precisam seguir quem sabe para onde está indo. A maioria dos empreendedores, a gente pergunta para onde é que eles vão estar depois de 5 anos, 10 anos. A maioria não tem noção, não tem expectativa, e aí ninguém naturalmente segue alguém que não sabe onde vai, né? Então, essa questão de liderança, ela tem muito a ver com a visão, para onde a gente está indo. Então, as pessoas entendem que se elas estiverem ali com a gente, elas vão crescer, elas vão se desenvolver, vai ter oportunidade para ela. E terceiro é a questão do exemplo. Liderança, né, seja qualquer aspecto, mas principalmente de negócios, a gente precisa ser o exemplo. Se você quer uma equipe que busca conhecimento, você tem que ser o primeiro que busca conhecimento. Se você quer ter uma equipe que as pessoas têm energia, que tem entusiasmo, você tem que ser o primeiro. Você tem que ser aquela pessoa que está na frente, que está sempre comunicando. Então as pessoas olham para você e dizem assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter essa energia, eu quero ter esse vigor. Então você tem que ser o primeiro. Não caia na besteira, na bobagem de achar que você vai contratar alguém que vai salvar a empresa, né? Que tem gente que ele fica naquela expectativa, mas se eu trouxer alguém da concorrência que é melhor do que eu, ele vai chegar aqui e a coisa vai acontecer, vai mudar da água para o vinho. E não é. Não existe milagre no sentido de você trazer alguém que vai fazer a diferença no seu negócio. Você tem que ser o líder, tem que ser o exemplo, e aí você vai conseguir formar uma equipe, né? Vai desenvolver líderes também, assim como você. Pronto, você falou de uma coisa interessante, Giovanni. Falou de visão, né? Isso. Falou de visão, falou sobre implementar uma cultura, sobre liderar as pessoas, mostrando essa visão. E aí eu pergunto pra ti hoje, me conta quem vai ser o Giovanni daqui a 5, 10 anos, qual a visão, onde meu irmão quer chegar? Pronto, isso é muito bom. Então, a gente tem uma visão, eu tenho uma visão de expandir a nossa rede, né? A gente está justamente num momento de mudança de modelo de negócio, onde a gente vai aumentar o alcance aí, vamos dizer, da nossa distribuição. Eu não posso estar passando muitos detalhes, mas de forma geral, o que a gente vai fazer é uma estrutura onde a gente vai trazer outros empreendedores, né, para criar uma grande rede
porque eu sempre acreditei que é muito interessante a gente se associar a outros empreendedores, né, pessoas que vão investir ali junto com a gente. Eu sempre tive, Wagner, a ideia que é muito melhor eu ser dono de 10% de algo grande do que 100% de algo pequeno, né? Então, a visão é essa. A gente começou a desenvolver, de um tempo para cá, um braço de educação, né? A gente hoje tem uma empresa de educação empresarial, justamente para passar esse conhecimento que a gente aprendeu, e também está se conectando com outros empreendedores para justamente futuramente eles virarem ali nossos sócios, parceiros, e talvez a gente investir em outros negócios. Então é criar um ecossistema aí onde a gente vai ter vários empreendedores juntos conosco, né, fazendo um crescimento dessa rede nossa do varejo de material de construção, e também outro braço aí de educação, porque eu acredito que toda empresa, de fato, ela tem que ser uma empresa de educação, tanto para treinar os seus, quanto para passar informação para o mercado. E quando você passa a informação para o mercado, você se conecta com outras pessoas, você traz pessoas interessantes junto com você. Então o futuro é esse, é criar um ecossistema onde a gente vai se conectar aí com outros empreendedores, e a gente vai criar um movimento bem interessante a nível de Brasil. Então tá chegando coisa nova, né? Com certeza. Tá chegando, então daqui a 5, 10 anos a gente já pode imaginar coisas novas, novidades aí no mercado vindo por você. A gente fica muito feliz, porque o empresário ele tem que pensar sempre além, né? Com certeza. Então me fala um pouquinho, falou de educação, tá criando um braço na educação, tá também focado em expandir a rede, mas conta pra gente como é que é, quais foram os maiores ensinamentos durante essa trajetória já que você já tá no mercado? Então, o principal aprendizado, eu posso te falar que é confiar mais em si. Porque assim, eu acredito que Deus, né, ele tem um propósito para cada um de nós. Muitas das vezes, por a gente não se conhecer verdadeiramente, né, não entender a nossa identidade em Deus e, consequentemente, o nosso propósito, a gente fica muito se espelhando nos outros, se preocupando muito com o que os outros vão falar da gente, né? Então a gente fica muito esperando a opinião. Então, eu posso dizer assim que um dos aprendizados muito fortes que eu tive foi de entender antes quem eu era, para eu realmente confiar mais em mim nesse sentido. Confiar em mim, né? Porque se Deus me confiou algo, e se eu tenho esse entendimento, porque confiar em mim, que nesse contexto é confiar em Deus. Porque se eu digo que eu confio em Deus, de algo que Ele colocou em mim, que Ele já confirmou, porque tudo que Deus deposita na gente, porque Ele já coloca um futuro dentro da gente para a gente realizar, né? Então esse confiar em mim, naturalmente, é uma confiança em Deus. Então muitas das vezes eu andei duvidoso, né? E quando a gente fica aí na dúvida, a gente paralisa, porque a gente começa a esperar resposta de fora, externa. E muitas das vezes o que vem é o contrário. Dentro de ti, Deus está te dizendo, ó, vai para essa direção, aí chega outra pessoa e diz, não, vai para outra direção. Então, ter essa certeza, essa confiança em Deus, consequentemente em si mesmo, né, que é um reflexo dessa confiança em Deus, te ajuda bastante a dar passos mais rápidos. E o segundo aprendizado que eu posso destacar é, você nunca vai chegar a lugares maiores ou mais distantes sozinho. Eu por muito tempo eu tentei desenvolver o negócio, achei que eu daria conta, né? Eu puxava muita responsabilidade para mim, e tanto a minha quanto a dos outros, né? Então eu fui entender que para criar algo grande a gente precisa desenvolver uma equipe. Então o aprendizado é que a gente cria um time, desenvolve um time, para esse time criar a empresa. Não a gente que vai criar a empresa diretamente, entendeu? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a entender que o ativo realmente mais valioso são as pessoas. E entendendo também que essas pessoas não vão vir prontas, você precisa se desenvolver para ajudar essas pessoas a se desenvolverem, você tem que treinar,
você vai orientar, você vai direcionar. Então, assim, a responsabilidade do líder de um negócio é principalmente estar lidando com gente, com pessoas. Então, Giovanni, é interessante porque pessoas a gente sabe, né? Pessoas é difícil, as pessoas falam que é complicado, mas a gente também, enquanto empresário, a gente às vezes está cheio de altos e baixos, né? Sim. Me conta como é que é essa situação, porque assim, tu falou em treinar a equipe, né? Isso. Como é que eu vou treinar a equipe um dia que eu não esteja legal? Me conta como é que é isso. Me conta como é que é essas emoções do empresário, os altos e baixos aí. Sim. Então, como tu sabe, Wagner, a gente como empreendedor, a gente precisa entender de finanças, precisa entender de processo, precisa entender de área fiscal, um pouco de contabilidade, a gente precisa entender um pouco de tudo. Mas se tu me perguntar, Giovanni, qual é a principal habilidade que um empreendedor deve ter, eu te respondo que é a inteligência emocional. E a inteligência emocional é justamente a resposta das emoções que você vai estar sentindo. É verdade que muitas das vezes a gente acorda, né, inicia o dia com aquela emoção que vai conquistar tudo, que vai crescer, conquistar o mundo, e no final do dia dá aquela sensação que vai quebrar, não sabe como é que vai poder, interessante. Né, vai poder pagar as contas. Então é realmente um misto de emoção e de sentimento, mas eu posso te falar que sempre você fazer a interpretação das tuas emoções da forma, primeiro dar o foco adequado, né? Dar o foco adequado. Segundo, dar o significado, porque quando tu tá naquela baixa, você precisa de fato dar um significado positivo, porque a nossa tendência, o nosso cérebro, ele foi feito para poupar energia. Então, poupar energia é sempre você estar numa zona de conforto. Geralmente não é continuar avançando, crescendo, e sim se retraindo. Então, quando você entende, dá um significado positivo a tudo que acontece contigo, né? Trazendo o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu acredito muito que, de fato, tudo que acontece, seja de bom, seja de ruim, ele tem um propósito, principalmente no negócio, ele vai ter um propósito. Então, estar atento. Eu acredito que a grande questão é você estar atento ao que aquela situação está te ensinando, né? Porque na vida só existe resultado, não tem achismo, não tem qualquer outra coisa, é resultado. Se aquilo que tu está buscando for positivo, ótimo. Se não foi, é um aprendizado. A questão é você estar aberto a entender o que é aprendizado, porque se tu não estiver atento, você vai ficar repetindo o mesmo erro sempre. Sim, é interessante porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Perfeito. E aí é interessante porque eu gosto de um versículo, Giovanni, que fala que o meu povo tem se perdido por falta de conhecimento, Sim. né? Como é essa questão para ti enquanto empresário? Buscou esse conhecimento antes? Foi aprender durante? Como é que foi isso? Ô, Wagner, eu ainda busco conhecimento. Como é que você lida com essas coisas? Não, perfeito. Eu confesso que até os meus 17 anos eu não era um leitor. E eu vi um treinador americano chamado Jim Rohn, que ele falava que líderes são leitores. A partir dessa frase ali que eu ouvi, e para mim fez muito sentido, eu comecei a ler livros. E aí eu lembro que o meu treinador na época, um mentor que eu tinha, ele diz assim: você não precisa gostar de ler, só leia. E aí eu lembro que eu andava de ônibus nessa época, tinha 17 anos que eu comecei a ler. Eu lembro que tem uma situação que eu estava voltando da escola, eu estava lendo em pé, porque ônibus, geralmente, eu acho que ônibus hoje cheio, não mudou, né? Sempre é cheio. E eu estava ali em pé. E aí é mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e tinha 2 horas para ler. E raramente eu ia sentado e estava lá em pé lendo, segurando lá o corrimão e tal. E aí teve uma senhora que chegou para mim e falou assim: meu filho, sabia que você pode ter problema
de vista, tu lendo em movimento. Aí eu falei até de uma forma meio rude, eu até me arrependo da forma, não o que eu falei, mas a forma eu me arrependo. Mas eu disse assim, ó senhora, eu prefiro ficar com problema na vista com dinheiro do que ficar bom da vista e pobre andando de ônibus, porque aquilo era chato para mim, eu não gostava, eu achava muito ruim, mas eu entendi que o conhecimento seria a forma de me libertar. A porta, né? A porta. Então, se era para ler, que aí falava que era para ler no mínimo um livro por mês, se conseguisse um por semana. E foi. Hoje eu tenho uma biblioteca lá em casa e de centenas e centenas de livros, nunca parei de estudar, entendo que os resultados que eu tenho é devido ao conhecimento que eu tenho, e o resultado que eu não tenho é justamente pelo conhecimento que eu não tenho. Sim. Então eu busco através de livros, de treinamento, de imersões, treinamentos online, curso presencial, aprendo com outras pessoas naturalmente no dia a dia, entendo que eu vou passar o resto da minha vida. Então, assim, conhecimento para mim é fundamental. Meu filho, por exemplo, hoje ele tem 7 anos, ele já leu mais de 30 livros, e assim, desde 3 anos, quando ele começou já a ler, e eu vim incentivando ele, porque eu entendi que a diferença foi essa. Leitura é o principal. Se perguntar, né, qual é o principal livro? A Bíblia. A Bíblia em si já vai dar uma base ali de comportamental, lógica, além da espiritual, que é a principal, a parte de princípios, de comportamento, de visões, tudo você vai encontrar ali, né? Mas lógico, para você se aprofundar mais sobre outras habilidades, gestão, liderança, enfim, tem outros livros. Então, na primeira fase da vida da pessoa, ela tem que se preparar, né? Ler o máximo que ela puder sobre esses assuntos, sobre vendas principalmente, né? Porque tem gente que não entende que toda empresa, ela vive de vendas. Se não tiver essa habilidade, verdade, a coisa não acontece. Então, conhecimento é fundamental. É interessante, né, João? Você falando disso aí, falando de conhecimento. E aí eu me lembro de uma frase que você mesmo já conversando comigo disse: olha, tu não precisa gostar de vender, tu só precisa vender, né? E é interessante porque falando de conhecimento, de livro, já entendemos que o principal manual é a Bíblia. E é isso mesmo que te norteia como um livro de cabeceira. Mas se hoje você recomendasse, quais livros recomendaria pra gente que é empreendedor, pra gente que está aí no dia a dia, empreendendo no mercado, quais os livros se dava para recomendar para a gente? Pronto, legal. Ó, o primeiro, como eu falei, como eu tinha falado anteriormente, se a principal habilidade é a inteligência emocional, o primeiro seria de inteligência emocional. Um livro mais marcante para mim foi um que se chama Desperte Seu Gigante Interior, de Anthony Robbins, é um autor americano fantástico. Lá foi quando eu lembro que, depois de eu ler esse livro e botar em prática, que vários comportamentos, vários hábitos ruins que eu tinha, eu consegui mudar. Porque eu acredito que nosso resultado está ligado a hábitos. É hábitos. Você precisa entender como os hábitos são formados para que você consiga mudar os atuais, os hábitos ruins, porque os hábitos, você vai trocar um hábito pelo outro, tu não tem como tirar um e não colocar um outro, você precisa. Então esse seria o livro. O segundo livro que eu recomendo bastante é o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor, porque ele fala como você estruturar um negócio como se fosse uma franquia, mesmo se ele não for. Porque o que acontece? A maioria dos empreendedores, eles iniciam um negócio porque geralmente eles são bons operacionalmente em alguma coisa. Por exemplo, tem um mecânico, ele é bom lá na função que ele faz, numa oficina que ele trabalha, e aí ele diz assim: eu vou montar uma oficina mecânica. Mas, na verdade, ele vai com a mentalidade de mecânico. Na verdade, ele só passa a ser um funcionário gourmet, né? Agora, ele só tem a diferença dele, que ele continua trabalhando muito, que geralmente é a pessoa que abre um negócio porque ele é dedicado, só que agora ele não tem férias, não tem 13º, né? Mas tem muito trabalho. Está trabalhando mais. Está trabalhando mais. Então ele precisa ter uma mudança de mentalidade de gestão, principalmente. Sim. Aprender a fazer gestão do negócio dele, para que ele saia do operacional, para que ele estruture os processos. Aquilo que ele sabe fazer, vai treinar outras pessoas para fazer. E ele vai estar criando as estratégias,
os planos táticos, e de vez em quando, naturalmente, ele vai para o operacional, mas ele não vai poder ficar no operacional o tempo todo. Então, esse Mito do Empreendedor, ele é um livro assim fantástico para a pessoa aprender essa parte. E o terceiro, se for falar da parte financeira, tem os Segredos da Mente Milionária. Também ele é muito bom para que a pessoa tenha uns arquivos mentais diferentes no que se refere à mentalidade financeira, porque também você pode até ter um grande resultado no negócio. Se você não tiver uma mentalidade ajustada na parte financeira, você acaba se perdendo, né? Que é um dos assuntos mais importantes e que menos o brasileiro domina, né? Nós fomos criados sem planejamento, a maioria de nós, né? Vai ganhando, vai fazendo dinheiro, vai gastando, e a maioria do brasileiro, quando ele recebe um valor a mais ali, cai um valor na conta dele, Ele já sabe onde vai gastar, né? em vez de dizer assim, de ele continuar um plano ali de investimento que era para ter feito, ele fica preocupado e assim, rapaz, estou preocupado para saber como é que eu vou gastar esse dinheiro, né? Assim Geralmente. funciona. E a gente sabe que não pode ser assim. Então esses 3 livros aí, para mim, foi uma virada de chave e eu recomendo. Pô, muito legal, Giovanni, muito legal ouvir um pouco, conhecer a tua história, saber essa trajetória que às vezes as pessoas, eu falo que as pessoas, quem vê a foto não vê o filme, né? É verdade. Não vê aquele Giovanni que tava pegando ônibus, que tava lendo ali, que já quebrou. Isso. Só vê o Giovanni hoje da forma que tá, da maneira que tá, grande, que cresceu, que a empresa tá aí. E aí eu queria aproveitar esse momento para que você recomendasse. O que você recomenda hoje para a pessoa que quer empreender, para a pessoa que está ali começando o seu negócio? Qual seria assim a dica de ouro para esse tipo de pessoa que quer empreender agora? Ótimo, perfeito. Além do conhecimento que a gente já falou, um ponto muito importante é o ambiente que a gente participa. Puxando um gancho para o Ministério do Negócio do Reino, o que é esse negócio? O que é o Ministério do Negócio do Reino? Nada mais é do que a IBA, né, a Igreja Angelim, ela criou esse ministério com o objetivo de reunir empreendedores para que num ambiente que a gente faz os encontros, os jantares, né, o encontro mensal, toda a primeira quinta-feira do mês, no auditório aqui do Aprisquinho, o que a gente faz? Reúne com esses empreendedores, onde ali vai ter a troca de conhecimento, o network, né? Então, assim, só você estar participando de um ambiente desse faz muita diferença, porque geralmente um empreendedor ele é sozinho, né? Solitário, fica ali, ele não tem com quem compartilhar, não tem às vezes como compartilhar, porque ele não vai compartilhar com funcionário decisões difíceis, às vezes com cônjuge não dá. Então, a dica que eu posso dar é viva em ambientes, se conecte com pessoas que que estão buscando a mesma coisa que você, que já estão em níveis que você pretende chegar, porque essas pessoas vão te inspirar. Você vai perceber que elas não vão, por exemplo, te criticar, porque ninguém que está no campo de batalha, ninguém que está na jornada vai criticar alguém que está tentando, que está começando ou que está errando. Ele vai estar dando uma orientação, ele vai estar dando ali uma dica, vai estar mentorando. Então, a minha principal dica é cuide do ambiente que você participa. Não fique junto de pessoas negativas, pessoas que não acreditam no que você faz, que não acreditam no seu sonho. Então eu já faço aqui um convite para você que está ouvindo a gente, que é de São Luís, que pode vir a São Luís, fazer parte desse grupo, desse ministério, né, que é um evento de alto nível, né, que tem empreendedores incríveis e que você não paga nada, que realmente é algo que só uma igreja como a Igreja Angelim pode proporcionar, né? Então, minha dica é essa: esteja em ambientes onde tem pessoas como você ou como você gostaria de estar naquele resultado. Fantástico, Giovanni, fantástico, bom demais conhecer a tua história, entender um pouquinho como é que funciona. Falou do ministério, falando de ministério, né? Como é essa questão de conciliar ministério, família, empreender,
Conta pra gente aí como é que é esse equilíbrio. Fala pra gente como é que é. Porque tem muita gente que acaba se perdendo, né? Sim. Ou foca na família, ou foca no negócio, deixa a igreja muitas vezes. E aí É. como é que é você lidar com tudo isso? Perfeito, é uma ótima pergunta, porque assim, eu acredito que não existe um equilíbrio perfeito, né? O equilíbrio vai estar justamente no desequilíbrio, porque o que acontece? A nossa base de tudo que a gente faz tem que ser Deus. Eu confesso que teve uns 2 ou 3 anos da minha vida onde eu não priorizei a Deus. E foi a fase que tudo desandou. Eu lembro que eu coloquei muito trabalho em primeiro lugar e achando que aquela escada que eu estava subindo, que eu estava até subindo rápido, de forma muito assim dinâmica e tendo muitos resultados, achando que aquilo seria a prioridade. Então, respondendo à tua pergunta, é a gente entender as prioridades, porque se é muito claro a prioridade no teu dia a dia, você vai conseguir conciliar de fato. Porque antes a minha prioridade era trabalho, família e Deus em terceiro. Então hoje eu entendo que é Deus, né? Quando eu coloco, eu tenho meu relacionamento com Deus. Antigamente eu achava que tinha, mas na verdade eu vivia uma religiosidade e não tinha uma intimidade, não tinha um relacionamento com Ele. Hoje eu entendo, eu tenho, e cada dia eu procuro estar mais próximo dele. E essa base aí que faz com que eu tome melhores decisões. Aí depois de Deus eu priorizo a minha família. Lógico que da minha família em si, tem o meu cuidado, porque tu não tem como, por exemplo, ser o sacerdote, o líder da tua família e consequentemente da tua empresa se tu não te cuida, não cuida da saúde, não cuida, né, principalmente da saúde. Você precisa se cuidar. Tem muita gente que dá desculpa, não tem tempo, tal. Eu treino 5 da manhã. Eu sempre acompanho, viu? Acordo 4 horas, 4h30, faço lá meu devocional e tudo, porque assim, uma coisa é certa, se tu é bom de desculpa, tu não vai ser bom em mais nada. Fazer as coisas é uma questão de decisão, não é se dar, é porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, tudo é uma questão de decisão. Então quando você decide, você de fato consegue ter as priorizações, vai colocar Deus, vai colocar tua família. Eu faço questão de tomar café com meus filhos, com minha esposa todos os dias, almoçar com eles, jantar sempre que eu posso, porque eu entendo que essa conexão é fundamental. E quando eu estou no trabalho, eu estou 100%. Eu não fico integral, né? Não me distraio, não fico buscando outras coisas fora, que às vezes tem essa situação, né, que a pessoa quer tá buscando, quando tu não tem Deus, tu tem um vazio, tu fica buscando fora, ou com mulheres, com vício, com jogo, qualquer outra coisa. Então a minha vida ela acaba se resumindo a poucas coisas, mas coisas intensas, coisas importantes. Isso de fato ocupa meu tempo de domingo a domingo. Sou muito realizado, sou muito preenchido com tudo isso. Mas o principal certamente é Deus. Muito bom. E Giovanni, é muito bacana ouvir, entender um pouquinho disso. E eu queria fazer, pra gente poder encerrar aqui com chave de ouro. Sim. E tudo, em uma frase. Em uma frase, resume pra gente aí, dá, sabe, a tua dica, aquilo que você realmente trouxe pra tua trajetória, pro teu estilo de vida. Em uma frase, tu consegue resumir isso pra gente? Uma frase é difícil, mas vou tentar. Mas assim, colocar Deus, de fato, acima de tudo, ele vai dar o retorno de curto, de médio, de longo prazo. Então, se eu pudesse resumir, de fato assim, coloque Deus à frente de todo propósito, todo projeto que tu for colocar. Não faça nada para depois conversar com Deus. Tudo que realmente é importante, falar com Ele, pedir a orientação dele, que certamente tudo que você vai fazer prospera. Amém. Pode não ser do teu jeito, mas vai ser do jeito dele, que o jeito dele certamente sempre é o melhor.
É verdade. Cara, Giovanni, a gente quer te agradecer. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado pelas dicas de ouro. Obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história. E pra você aí que assistiu aí, se faz sentido pra você isso tudo, compartilha, clica. Vamos lá, vamos fazer com que, sabe, esse vídeo possa aí alcançar mais pessoas. Um grande abraço, Giovanni. Ok. Fica com Deus. Deus te abençoe. Foi um Amém. prazer estar aqui contigo e ouvir um pouco da tua história. Valeu, muito obrigado. Valeu.